Olá a todos, bem-vindos ao canal e tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 66 e esta é a nossa primeira aula falando da memória EEPROM. O PIC 16F628A, que a gente vai estar utilizando como exemplo, tem uma memória de dados EEPROM de 8 bits e 128 posições. Sendo uma memória não volátil, os dados armazenados nela são mantidos na ausência de tensão. O acesso a essa memória é executado pelos registros especiais EECOM1, EECOM2, EEDATA e EEADR. Esta memória permite até 1 milhão de ciclos de apagamento e gravação. Pode ler e escrever individualmente em cada uma das 128 posições da memória, dando um total de 128 bytes. A memória EEPROM é de leitura e gravação. Quando uma operação de gravação é realizada, o circuito interno do PIC se encarrega de apagar a posição onde se deseja escrever. A duração de um ciclo completo de apagamento ou escrita de um byte da EEPROM é geralmente de cerca de 4 milissegundos. Ou seja, como ele tem 128 posições, toda a vez que você vai gravar em uma determinada posição, ele primeiro apaga aquela posição para em seguida estar escrevendo. Durante a sua operação normal, a memória não está mapeada diretamente no espaço de arquivo de registro, uma vez que seja indiretamente abordados através dos registros especiais. Há 4 registros especiais usados para ler e escrever a memória. Estes registros são EECOM1, EECOM2, não um registro fisicamente implementado no microcontrolador, o EEDATA e o EEADR. EEDATA, local onde mantém os dados de 8 bits para leitura e escrita, ou seja, são justamente as posições onde vai ser gravada nossas informações. Aí ele utiliza um outro registrador, o EEADR, armazena o endereço de localização da EEPROM do PIC 16F628A, por exemplo, tem 128 bytes de EEPROM de dados com intervalo de endereço a partir de 0 a 7F. Ou seja, como é uma forma de endereçamento indireto, as posições, você primeiro tem que colocar o valor do endereço no registrador EEADR e aí sim está acessando a memória EEDATA. A memória EEPROM permite ler e escrever no byte. A gravação apaga automaticamente a localização e grava os novos dados. Apaga antes de escrever na EEPROM, como já foi dito. O tempo de gravação é controlado por um temporizador no chip. O tempo de escrita variará com a tensão e temperatura, bem como de chip para chip. Quando o dispositivo é protegido pelo código, a CPU pode continuar a ler e escrever na memória EEPROM de dados. Além desses 2 registradores, como vimos, tem mais 2 registradores para controle e localização do espaço dessa memória. Está aí o registrador EECOM. Esse registrador, ele praticamente se resume em 4 bits, já que os outros 4 bits não são implementados. O bit 3, esse bit aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Esse bit WRER
esse bit é como se fosse um flag de sinalização de erro. Quando há um erro na escrita, esse bit ele vai a 1. É o bit 3. No bit 2 é a chave que habilita a escrita da EPROM, chamado de WREN, que é esse bit aqui. O bit 1, esse bit, quando você coloca 1, você está inicializando a escrita. Porém, a gente não coloca 0 para o final da escrita, porque isso quem faz é o próprio microcontrolador. A mesma coisa, tá aqui o bit WR, a mesma coisa para a leitura, que está no bit 0. A gente coloca 1 para inicializar a leitura, porém o microcontrolador se encarrega de colocar 0 ao final da leitura. Tá aí os dois registradores, o EE-DATA e o EE-ADR. É aqui onde vai estar sendo armazenadas as informações, e aqui é o endereçamento para se achar os espaços nesse registrador. A gente vai estar vendo em detalhes lá no compilador. Tá aí o registrador EE-ADR, que é justamente o de endereçamento. Para a gente entender esse registrador, temos que entender o conceito de ponteiros. Eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente vai retornar novamente para o slide. A gente vai estar mostrando lá no compilador o que acontece com o ponteiro. Entendendo o ponteiro, você vai entender o funcionamento desse registrador. Vamos lá para o compilador. Tá aí o nosso programa montado e vamos à sua descrição. Eu criei 3 variáveis, 2 do tipo sem sinal, do tipo inteiro, com o nome valor 1, e a outra com o nome valor 2. Está aqui a nossa variável do tipo ponteiro. Para se criar um ponteiro, colocamos asterisco e logo em seguida o nome. Eu coloquei o nome apontar, já que essa variável ponteiro ela aponta para um endereço. Está aqui a nossa função principal, a void main, e está aqui o nosso primeiro comando. É apontar, ela está recebendo, está aqui o e-comercial e o nome valor 1, ou seja, a nossa variável 1. O que isso vai acontecer? O endereço dessa variável, valor 1, vai estar sendo armazenado dentro da nossa variável ponteiro. Aí vem o loop infinito. Aí valor 1, a variável 1 vai estar recebendo 10. A variável valor 2 vai estar recebendo o que está na variável valor 1, ou seja, 10 também. Aí a variável apontar vai estar recebendo 100. Aí o que isso vai acontecer? Esse valor 100, ao invés de ir para dentro da variável apontar, esse valor vai justamente para dentro da variável valor 1. Aí valor 1 recebe 5, valor 2 recebe o que está na variável 1, ou seja, 5 também. E novamente a nossa variável ponteiro, chamada apontar, está recebendo o número 88, ou seja, ela vai jogar esse número 88 dentro da nossa variável valor 1. Vamos utilizar um debugador. O compilador MicroC Pro disponibiliza isso. Essa é uma ferramenta importantíssima para você estar debugando o programa de vocês passo a passo. Eu já descobri alguns defeitos com relação a alguns programas que a gente não consegue visualizar o erro de imediato, e ao debugar o programa passo a passo a gente vai lá e consegue detectar esse erro. Vamos debugar aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Para isso vocês vêm aqui em Run, Start Debugger, aí ele abre essa janela aqui do lado. Nessa setinha vai estar todos os registradores
do microcontrolador que vocês escolheu para o seu projeto. Como a gente não está usando nenhum registrador, a gente só está utilizando esse programa de simulação, só as variáveis criadas, além dos registradores que o microcontrolador tem. Aqui também vai ser armazenado nossas variáveis. Então está aqui nossa variável ponteiro, chamado apontar. E a gente vem aqui na setinha e acrescenta ela. Vamos pegar agora as duas variáveis, valor 1 e valor 2. Ele seleciona por ordem alfabética, então, como começa com V, está aqui no final. Então, pegamos valor 1, adicionamos também, e valor 2, adicionamos. Tá, aí temos as três variáveis. Não vamos colocar nenhum registrador, já que nesse programa é só para mostrar o que é um ponteiro. Então, o que vai acontecer? Para debugar o programa, temos aqui algumas setinhas, chamado step into, ou seja, step é passo, um passo à frente, então ele vai estar rodando o programa passo a passo. Aqui é para voltar um passo, isso aqui é para voltar praticamente o programa inteiro, e aí vai. Aqui cada ícone desse aqui tem alguma função. Se vocês quiserem parar todo o programa, está aqui o stop, é bem intuitivo. Tem aqui o para iniciar a debugação, pause, e aqui para iniciar a debugação. Aqui você adiciona todos os registradores e aqui você remove. É bem intuitivo, dá para entender só visualizando. Então vamos rodar. Vamos aqui em step into. E o que vai acontecer? Está aqui, logo depois do void main, ele vem para o primeiro comando, que é justamente nossa variável apontar. Está recebendo, está aí ali o e comercial e a variável valor 1. Então o que vai acontecer? Nossa variável ponteiro, apontar, está aqui, ele vai estar recebendo o endereço da variável valor 1, que é justamente o endereço 20. Vamos rodar. E está lá, ele recebeu o endereço 20. Aí ele vem para valor 1, vai estar recebendo 10. Então valor 1 vai estar recebendo 10. Tá lá, valor 1 recebeu 10. Valor 2 agora vai receber o que está na variável valor 1, ou seja, 10 também. Tá lá. E agora o variável ponteiro, apontar, vai estar recebendo o valor 100. Aí o que acontece? Ao invés da variável apontar receber o valor 100, ele joga esse valor dentro da variável valor 1. E está aí, 100 dentro da variável valor 1. Aí variável valor 1 recebe 5. Variável valor 2 vai receber o que está na variável valor 1, ou seja, 5 também. E por fim, a nossa variável ponteiro, chamada apontar, vai estar recebendo o número 88, ou seja, valor 1 vai estar recebendo 88. E está aí. É um programinha simples só para a gente entender o que é um ponteiro. Então, qual foi o intuito de estar mostrando isso aqui? É porque a gente está trabalhando com a memória EEPROM e ela não é endereçada diretamente, ela é endereçada indiretamente, ou seja, ela usa um registrador como ponteiro, que é justamente o registrador EEADR. O registrador o EEDATA, ele tem nesse PIC 16F628A, ele tem 128 posições, então ele precisa de um outro registrador para estar endereçando essas 128 posições. Ou seja, você coloca o endereço no EEADR e esse EEADR ele vai estar apontando para uma dessas 128 posições que está no EEDATA. Não sei se foi claro com relação a isso aí, mas o EEADR ele trabalha justamente que nem a nossa variável chamada apontar do tipo ponteiro. Então o EEADR nada mais é que um ponteiro, ou seja, um endereçador para o registrador EEDATA. Vamos voltar lá no slide agora para a gente concluir essa aula. Voltando aqui,
Então, como é que a gente faz para escrever nesse endereço, nesse registrador, no EE-Data? Está aqui foi tirado do datasheet e está aqui na linguagem Assembly. Como é que se faz isso? Para que você possa estar escrevendo, você tem que estar colocando esses dois valores aqui, o 55 em hexadecimal e o AA dentro do registrador EE com 2. Primeiro você coloca 55, depois você coloca AA no E com 2. Para que isso serve? Bom, no datasheet não exemplifica diretamente o que isso significa, mas deve ser um código que é para o micro entender que você está querendo gravar alguma informação dentro dessa memória. Ele está aqui, esses outros registradores não precisa se preocupar muito, porque isso aqui é o que endereça o banco, isso o compilador vai estar fazendo normalmente. Então o que é que ele se faz para gravar? Coloca-se o bit 1 no EE com 1, no bit chamado WREN. Aí a gente vem aqui, coloca esse valor 55 e logo em seguida o valor AA dentro do E com 2. E por fim, no E com 1, a gente coloca 1 também no bit WR. Se a gente quiser ler, para ler, a gente utiliza o EEADR, o endereço que a gente está querendo ler, como foi visto, é um ponteiro. Aí a gente coloca 1 no bit RD, que é do EE com 1, move um valor, tá aqui, para o EE-Data. Esse status RP0 não precisa se preocupar, que aqui é mudança de banco e o compilador faz isso automaticamente. Então está aqui um grande resumo dos registradores utilizados na memória EEPROM. É o registrador EE-Data. Esse picker ele tem 128 posições. Está aqui o nosso ponteiro EEADR, ele vai estar apontando para uma dessas 128 posições. O EE com 1 é o responsável por inicializar a escrita ou a leitura. E dentro do EE com 1 temos lá o bit sinalizador de erro, a chave geral, que é para ligar a escrita ou leitura, o WR que é para escrita e o RD que é para leitura. O EE com 2 é um registrador que você tem que estar armazenando dois valores, o 55 em hexadecimal e o AA em hexadecimal também. Ao colocar esses dois valores, o microcontrolador ele entende que você está querendo fazer uma escrita ou leitura dentro da sua memória EEPROM. Tá aí todo o resumo. Aí esse bit corresponde ao registrador EE com 1. O WRERR é um bit sinalizador de erro. Quando ele for 1, a operação de gravação foi encerrada prematuramente. Quando ele for 0, a operação de gravação foi concluída com sucesso. O WREN habilita a chave de gravação ou leitura dessa memória. Permite ciclos de escrita e o 0, ou seja, você desliga a escrita nessa memória. O WR escreve bit, é um bit de controle. Ao você colocar 1, você está inicializando uma escrita. Tá aí, inicia o ciclo de gravação, o bit é desmarcado por hardware, uma vez que a gravação está completa. Ou seja, você não coloca 0 nesse bit. O próprio microcontrolador faz isso ao terminar a escrita.
Tá aí o 0 quando o ciclo de escrita da EPROM está completo. Aí vem o RD bit controle de leitura, ou seja, ao colocar um inicializa a leitura, é cancelada via hardware também. O bit RD só pode ser definido não desmarcado em software, ou seja, ele zera esse bit também. O próprio microcontrolador ele zera esse bit. Então você só coloca um para iniciar a leitura e ao terminar a leitura o próprio PIC ele coloca 0 nesse bit. Este é o final do vídeo e do capítulo 66. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.